Olá, irmãos. Vamos continuar o nosso estudo, no último vídeo, da série, que foi o primeiro da série a respeito da desmistificação das Escrituras, falamos a respeito de Bíblia, Escritura e Palavra de Deus, e a sua diferença. A Bíblia, um conjunto de livros, uma biblioteca. Escritura, o conteúdo da Bíblia, inspirado por Deus, e a Palavra de Deus, que é o próprio Jesus. E você deve estar se questionando, ou quem sabe aí, até bravo comigo, me criticando, da onde tiramos essa ideia. Isso é o que nós ensinamos ali na comunidade Logos, na nossa comunidade terapêutica. Essa não é uma doutrina, mas é o nosso entendimento, não é regra. A pessoa não precisa acreditar naquilo que falamos, mas é aquilo que nós acreditamos como verdade e o que temos passado adiante. Da onde você tirou essa ideia de que a Bíblia não é a palavra de Deus? Hoje já tem bastante teólogos, pastores, bispos, que acreditam nisso, que a Escritura em si, a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, mas que o próprio Jesus é a palavra de Deus. E como começou essa história da Bíblia ser a palavra de Deus? Aí a gente tem que voltar lá atrás, na época dos apóstolos, no período pós-apóstolos ali, os discípulos dos apóstolos foram continuando a levando o evangelho, e tinha um documento ali chamado Didaquê, que era o ensino ali básico dos apóstolos. Lembrando que o Didaquê em si, ele também não é uma verdade absoluta, por quê? Vocês lembram que Jesus, ele fala para os seus discípulos que se ele revelasse tudo que eles tinham para revelar ali para os apóstolos, eles não iam compreender, mas que o Espírito Santo os ensinaria, os faria lembrar das suas palavras e os ensinaria todas as coisas. Então, assim como a Bíblia, ela traz também uma revelação progressiva, assim também os apóstolos tiveram uma revelação progressiva. Assim também, ao longo da história, temos uma revelação progressiva. Às vezes as pessoas ficam até bravas ou chateadas de a gente falar que hoje nós temos muito mais revelação do que os apóstolos. Por quê? Porque os tempos são outros, muita coisa já aconteceu dentro da história. E Deus, ele vem se revelando ao longo da história ao homem. Então nós temos muito mais revelação do que o apóstolo Paulo tinha, do que Pedro teve. Hoje o nosso entendimento, ele é muito mais avançado do que os dos discípulos de Jesus ali daquela época, por conta do tempo que se passou e do Espírito de Deus se revelando ao homem, na medida que ele vai amadurecendo, na medida que ele vai crescendo no entendimento, ok? Então essa ideia da Bíblia ser a palavra de Deus, antes disso a gente tem que voltar lá na época do catolicismo. Qual foi a primeira organização religiosa? Realmente foi o catolicismo. Os evangélicos não gostam de assumir ali, mas que os católicos, a religião romana, ela foi a primeira instituição cristã. Na verdade, Jesus, ele não fundou o catolicismo e nem nenhum dos apóstolos, como acreditam os católicos. Que Jesus, ele fundou a igreja, que ele falou que Pedro ia ser o primeiro papa. Na verdade, não. Quando Jesus ele fala para Pedro ali, tu és Pedro, ele já tinha afirmado que Jesus, que ele mesmo era a rocha, era a pedra que os construtores rejeitaram. E quando ele fala Pedro, ele usa a palavra Petros, que é um estilhaço de pedra. Então ele fala para Pedro assim, tu és Pedro, tu és um estilhaço dessa pedra. Mas sobre ele, o próprio Jesus, que é a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram, ele sim seria ali o fundamento da igreja. Sobre ele seria construída essa igreja. E não como uma organização, mas como um conjunto de pessoas, como um corpo. Ainda hoje muito se acha que igreja são 4 paredes ou é uma organização religiosa.
Não, quando Jesus ele funda a igreja, o que que é? É um grupo de pessoas com o mesmo pensamento, ou seja, que iria seguir ali os seus ensinamentos. Pessoas que estavam dispostas, como a gente vê no livro de Atos, ali no capítulo 2, 3 e 4, pessoas que estavam dispostas a ser um com o seu próximo. Pessoas que estavam dispostas a abrir mão da sua vida para servir o seu próximo. Tá? Então, a junção dessas pessoas, a comunhão dessas pessoas é uma igreja, é um templo. Tá? O templo de Deus não são quatro paredes. Deus não habita em casa feita por mão de homem, como está escrito lá em Atos 17. Mas ele habita, como está lá em 1 Coríntios 3,16, João 14, 23, ele habita dentro do homem. O santuário de Deus é dentro do homem. Então, quando nós nos reunimos no mesmo propósito, tá? Não só de servir a Deus, mas de servirmos uns aos outros em comunhão, cuidarmos um dos outros, estamos nos reunindo como igreja. Estamos nos reunindo como a noiva de Cristo, como o corpo de Cristo. Então, a igreja não é a organização. Igreja é essa comunhão. Igreja é essa junção de pessoas. Tá? Eu sou uma pedrinha dessa igreja. Eu sou uma pedrinha desse templo. E você também. Quando nós nos juntamos em comunhão, nos encaixamos, nós formamos a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, servindo um ao outro. Tá? Isso é a igreja, não organização. Então, já ali no ano mais ou menos 110, tem escritos de Inácio de Antioquia, né, ao qual ele usa a palavra católica, chamando a organização, né, a reunião que eles tinham, né, uma organização que estava se começando ali, ele chama de católica. Por que católica? Porque o sentido da palavra, o significado da palavra católica, ou católico, significa o quê? Universal. Então, as reuniões ali que estavam saindo do judaísmo, né, estava deixando agora de lado o judaísmo e começando numa nova caminhada, numa nova aliança com Deus, uma nova maneira de se interpretar a Deus, depois da revelação em Jesus Cristo, né, ela não era restrita. Ela era uma reunião onde todos poderiam ir. No judaísmo não se podia entrar a prostituta, o cobrador de impostos, tudo quanto eles consideravam pecador, como se eles próprios não fossem, mas todos aqueles que eram impuros aos olhos deles, dos judeus, segundo os costumes deles, não poderiam adentrar o judaísmo. Enquanto depois ali na organização que começa ali depois dos apóstolos, ali começa uma nova maneira de se enxergar. Jesus, ele abre essa porta para qualquer pessoa, aquele que sentir no coração de estar ali partilhando com seu irmão, em comunhão com seu irmão, ele tem toda essa liberdade. Tá? Então começa ali uma nova maneira de se viver a vida com Deus. Então não tinha preconceito, essas portas eram abertas a todos. Então era chamado o quê? De universal. Tá? Mas não é universal do reino de Deus, não. Tá bom? O significado da palavra católico é universal. Ou seja, era um novo grupo de pessoas ali que foi chamado de o caminho, foi chamado de cristãos, e depois foi chamado de católico, um novo grupo de pessoas ali que agora estava aberto a qualquer um que quisesse adentrar nessa organização. Então, a primeira vez que na história, isso historicamente comprovado, que se acha a palavra católico, foi ali através de Inácio de Antioquia, no ano de 110. Tá? Mas nesse período não era a organização religiosa católica. Nesse período não era uma organização, nesse período era um grupo de pessoas que se reuniam, tá? Para falar do amor de Cristo, da mensagem de Cristo, daquilo que Jesus viveu, ensinou. Era esse grupo de pessoas a qual qualquer um podia entrar. E não era-se uma organização religiosa, não ainda se tinha a ortodoxia,
né? Tinha ali os bispos da igreja, que não é que nem hoje. Por que não é que nem hoje? Né? O que, que o cara precisa para ter um cargo dentro de uma igreja hoje? Né? Na organização que eu fiz parte, o que, que o cara precisava ter? Bom, primeiro ele precisava aceitar, né? Supostamente lá aceitar Jesus, que na verdade não é aceitar Jesus, é aceitar os dogmas da religião a qual ele está adentrando. Aí ele precisa se batizar, se ele não é casado em cartório, ele precisa casar, né? Ele precisa tomar a ceia todo mês, e ele precisa ser um dizimista fiel, né? Então ele tem que dar o dízimo ali, 10% do seu salário, né? Do bruto ali, porque Deus ele cobra, né? Ele quer os mínimos detalhes, né? Então ele tem que dar ali o dízimo do que ele recebe. E daí, ele com essa frequência, ainda mais se o dízimo dele for gordo. Se o dízimo dele for bom, rapidinho ele consegue um cargo. Ele vira um presbítero, ele vira um, um diácono, ele vira alguma coisa, algum cargo vão dar para ele ficar preso ali na organização. Alguma coisa para agradar ele, para agradar o ego dele, vão fazer para ele ficar ali achando que ele está servindo a Deus, né, e fica preso ali, compromissado com a religião, né, ou com a denominação, né, mas isso não tem nada a ver com servir a Deus. Na época em que Paulo escreve que uns têm o dom de apóstolo, outros de mestre, outros de pastor, tá? Não é que não se tinha a organização que tem hoje, né? O que precisa hoje? O cara dá o dízimo, frequenta a religião, né? Dança conforme a música, e daí jogam lá um olhinho na cabeça dele e ele vira pastor, né? Levam ele lá na igreja sede e ele se torna um pastor. Na época dos apóstolos, né? O que precisava para o cara se tornar um pastor? Paulo, ele era um apóstolo, ou seja, um enviado, tá? Então ele era um evangelista, ele era um missionário. E daí ele chegava em certa cidade e ali ele começava a fazer reuniões e a falar a respeito de Jesus Cristo. E ali ele juntava um grupo de pessoas, com certeza tinha aqueles que se destacavam mais entre os outros, né, a qual Paulo o ensinava, o ajudava, ou doutrinava, tá, conforme Jesus, não conforme dogmas humanos, né, mas eu creio que Paulo trazia ali a revelação da Escritura, do Antigo Testamento para ele. E ali, ele, como mais entendido, ele tomava de conta daquele grupo de pessoas, tá? Lembrando que Paulo, quando ele escreve lá em Coríntios, que é importante que os homens nos vejam como ministros, né? Hoje em dia essa palavra é usada como, assim, as pessoas têm que me ver como ministro e me servir. Quando Paulo escreveu aquilo, ele usa uma palavra, que eu não me lembro o nome agora, no grego, ao qual ele está falando ali que é importante que os homens nos vejam como servos dos servos. Tá? Que o ministro, quem que era o ministro? O ministro era o cara que ficava lá embaixo, naqueles navios, né, no remo, e ficavam tocando o tambor lá e os caras remando lá embaixo. E eles não tinham nem nomes, os caras que estavam lá. E quando um adoecia, o que eles faziam? Ah, o número 10 adoeceu. Não tem problema, joga ele no mar e põe em outro lugar dele. Tá? O cara tava lá servindo sem ganhar nada em troca. Tá? Então, quando Paulo fala assim, é importante que os homens nos vejam como ministros, ele está falando desse tipo de ministro. Ele não está falando de é importante que os homens nos sirvam porque nós somos ministros de Deus. Não, ele está falando que é importante que nos vejam como alguém que eles possam contar. Tá? Então as pessoas, conforme a pessoa ia desenvolvendo Paulo reconhecia nela esse dom, ou esse desejo de servir, né? Elas iam ganhando, elas iam servindo como pastores, diáconos, presbíteros, mestres, tá? Então não é que nem é hoje, tá? Tira isso da sua cabeça, não é como é hoje. Então ali nos primeiros escritos a gente já vai achar bispos e alguns cargos assim, mas não que eram cargos, mas eram pessoas que se colocavam no lugar que estavam ali para servir. Tá? Assim como lá em Atos 4 está escrito que eles tinham tudo em comum,
É lógico que com o passar do tempo foi descambando tudo, né? Infelizmente, até chegar ao ponto que está hoje. Mas, a princípio, a ideia era essa, tá? Então a gente vai achar ali nos escritos ali a palavra católico, a palavra bispo, mas ainda não tinha a ortodoxia que tinha ali, que veio depois, tá? Ainda não se tinha a ortodoxia que veio depois, né? Ou seja, as doutrinas, os dogmas, tá? Então ali depois, ali em Constantino, o que que acontece? Constantino, ele diz ali ter um encontro com Jesus, que ele foi para uma guerra e ele viu lá um sinal de uma cruz. E Deus falou para ele que ele era para ele ir para a guerra, que eles iam ser vencedores, que eles iam ganhar a guerra, e daí ele foi para a guerra e eles ganharam a guerra, e daí ele se tornou, né, um suposto cristão, e foi feito um decreto ali que agora todo mundo tinha que ser cristão. E daí a igreja, essa igreja católica, né, lembrando que já muitos grupos, irmãos, quando se fala cristianismo, né, na verdade são cristianismos. Por quê? Porque tinha muito grupo que interpretava ali as escrituras diferente. Se a gente, com certeza você nunca ouviu isso, porque as pessoas têm, só acreditam naquilo que os supostos evangélicos falam, tá? As pessoas não estudam história, filosofia, né? As pessoas só pegam tudo mastigado, né? Tem preguiça de pesquisar. Então a maioria das pessoas nunca ouviu isso, mas a mensagem de Cristo, com o passar do tempo, o que aconteceu? As pessoas foram interpretando ela conforme a sua vontade. Como nós falamos no vídeo passado, cada um interpreta Deus segundo o seu egocentrismo. Né? Constantino foi um cara ali que viveu ali entre 280 e 320, se eu não me engano, depois de Cristo, né? E ele diz que teve essa revelação, esse encontro com Deus, né? O Deus do interesse dele, que ele criou segundo o ego dele também. E daí ele, na verdade, foi uma grande jogada política ali que ele fez, né? E daí agora ele decreta lá que todo mundo ia ter que ser cristão, né? Há de entrar no cristianismo que ele acreditava, né? Numa das versões do cristianismo, tá? E se começa ali agora uma organização, tá? Mas o Tratado de Tessalônica, na verdade, que vem no ano mais ou menos de 380 depois de Cristo, né? Aí sim se firma a Igreja Católica Romana. Eu vou ler o tratado aqui para vocês verem como que daí se torna uma organização, tá? E decretada, tá bom? Tá escrito assim, ó. Edito dos imperadores Graciano e Valentino, Teodósio e Teodósio Augusto, ao povo da cidade de Constantinopla. Queremos que todos os povos, governados pela administração da nossa clemência, professem a religião que o divino apóstolo Pedro deu aos romanos. Ou seja, já divinizaram Pedro aqui. Nessa altura do campeonato, Pedro já era divino. Tá? Eles já estavam colocando Pedro ali como o primeiro papa. Onde você não acha isso na escritura. Jesus não fala isso, e nem os apóstolos, nem Pedro mesmo se põe como divino, tá? Ou como papa. Ele era um líder dos apóstolos, tá? Mas também Paulo foi um líder, né? Não dos apóstolos, mas ele foi um líder também. O divino apóstolo Pedro deu aos romanos, que até hoje foi pregada como pregou ele próprio, e que é evidente que professam o pontífice Damaso e o bispo de Alexandria. Ou seja, agora se torna ali uma organização, né? O que significa a palavra pontífice? Né? O que significa isso? Pontífice significa, a mesma coisa que era usada no Antigo Testamento, sacerdote. Tá? O pontífice, dentro da igreja romana aqui, ele significa o cara que construía uma ponte entre Deus e os homens. Tá? Ou seja, se a gente pegar na escritura, a Bíblia fala que só tem um intercessor entre Deus e os homens. Tá? E que quem constrói essa ponte, eu sou o caminho, a verdade e a vida, lá em João 14, versículo 6, essa ponte, esse caminho é Jesus.
né? Então não se precisa mais daquele sacerdote do Antigo Testamento que precisava, o homem comum ele tinha que ir ao sacerdote, tá? Lembrando que isso é figura, ele tinha que ir ao sacerdote para o sacerdote oferecer o culto dele a Deus. Agora, nessa nova aliança que vem, nessa revelação que vem através de Jesus, o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 12: Amados, peço que, pelo amor de Deus, que ofereceis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Né? Ou seja, agora a minha vida vai ser um culto, um sacrifício a Deus. O apóstolo Pedro agora escreve que nós somos uma nação sacerdotal. Ou seja, aquele que crê no Evangelho, tá? Conforme Jesus Cristo, tá? Que crê no Evangelho, ele começa a brilhar a luz de Cristo. E ele é uma ponte entre Deus e os homens. Mas não que algum homem precise pagar algo para mim ou dependa de mim. Não, mas através de mim as pessoas têm que ver Deus. Através de mim as pessoas têm que ver Cristo. Tá? Então, eu sou essa extensão do corpo de Cristo. Você é essa extensão do corpo de Cristo. Mas nós não somos a ponte. Nós não somos o caminho. O caminho é o próprio Jesus. Tá? Agora aqui, o que eles fazem? Eles já estão estabelecendo de novo um pontífice. Ou seja, o que eles queriam fazer? O que eles fizeram? Eles colocam como se eu precisasse de alguém que tivesse acesso a Deus por mim. Até hoje tem isso nas igrejas. Né? Ah, tem que ser o pastor para orar e ungir a pessoa. Ah, tem que ser o fulano, porque o fulano ele tem uma comunhão com Deus. Ah, tem que ser a benzedeira. Ah, tem que ser... Né? Sempre tem que ser alguém. Isso é o que? Um pontífice. E na verdade não se precisa disso. Né? Na verdade, Jesus é o caminho. E o pontífice é o pedágio que você paga para seguir esse caminho. Tá bom? Então eles fazem o quê? Eles colocam de novo essa barreira para o homem chegar até Deus. Eles colocam agora um pontífice. Por quê? Porque se você acreditar, né, um exemplo bem simples, se você acreditar que eu sou um cara de Deus e que você não é, você não tem acesso a Deus, mas você precisa de mim para chegar a Deus, cara, eu tenho você na minha mão. Tudo que eu mandar você fazer, você vai fazer. Tudo que eu quiser que você faça, você vai fazer. Sabe por quê? Porque você acredita que Deus está falando através de mim. E que você é muito impuro para se achegar a Deus. E daí você precisa de uma ponte entre você e Deus. E essa ponte sou eu. E daí o que acontece? Eu tenho você na minha mão. Tudo que eu mandar você fazer, supostamente aí, em nome de Deus, você vai fazer. Nós, a Trindade. Ordenamos que tenham o nome de cristãos católicos. Quem sigam esta norma. Né? A quem siga esta norma. Enquanto os demais os julgamos dementes e loucos. Olha o preconceito. Os quais passará a infâmia da heresia. Os seus locais de reunião não receberão nome de igrejas e serão objeto, primeiro da vingança divina, e depois serão castigados pela nossa própria iniciativa que adotaremos segundo a vontade celestial. Olha, irmãos, que terrível isso aqui, que diabólico, que maníaco isso, tá? Então vamos lá. Segundo a vontade celestial, dado o terceiro dia das calendas de março e Tessalônica, no quinto consulado de Graciano Augusto e primeiro de Teodósio Augusto. Irmãos, olha que diabólico, tá? Então o que acontece aqui? Agora é uma lei isso aí, né? Esse tratado se torna uma lei. E daí começa o quê? A organização católica, né? Ela institui ali o sacerdote, o pontífice, né? Ela institui ali os sacramentos. E agora tudo que vai ser feito tem que passar ali pelo pontífice, pelo papa, pelo sacerdote, para ser autorizado. Né? Um exemplo, eles pegam o batismo da criança. Né? A criança, ela nasce, daí ela tem que ser levada lá na igreja, na instituição religiosa católica. Para quê? Para que ela seja batizada e Deus a reconheça como um católico, como um cristão.
né? Então, e as pessoas criam nisso, acreditavam nisso, porque senão aquele ali era um pagão. E daí o cara ia casar, ele precisava o quê? Que o Papa, o padre, abençoasse o casamento dele, porque senão o casamento dele não era abençoado, tá? Esse é o casamento religioso, tá? Então tudo que ele ia fazer, ele precisava do Papa, do padre, para abençoar, né? Por quê? Porque o Papa era o pontífice, o Papa era o cara que falava por Deus. Então ele precisava do padre ou do Papa para falar. E daí o que acontecia? Governo e igreja juntos perseguiam aqueles que não eram os, né, os católicos, os cristãos, tá? E daí, nesse período, acontece o quê? Nesse período surge a infabilidade papal, né? O que que é isso? Tudo que o Papa falar, toda ordenança que o Papa der, ela é o próprio Deus falando. Lembra lá o pontífice, o sacerdote? Tipo assim, Deus não falava com ninguém, só com o Papa, né? E nisso, cara, o governo romano cresceu demais, enriqueceu. Por quê? Porque os soldados lutavam supostamente em nome de Jesus, né? Embora Jesus não tivesse nada a ver com isso, mas eles lutavam em nome de Deus, tá? E eles conquistaram nações e nações e enriqueceram muito com isso, com o nome de Deus, tá? Não é só hoje não que as pessoas enriquecem com o nome de Deus. Isso daí já é antigo, é um costume feio e antigo, tá? Então, o que acontece? Eles cresceram muito nesse período e tinha isso da infabilidade papal. E daí o que acontece? Né, tem lá um período lá de mil e tantos anos, que é chamado de período das trevas, né, ao qual a igreja romana, bem dizer, governou, né, a igreja católica, bem dizer, governou com o governo de Roma. Né, então, foi um período ali que houve muita perseguição, morte, né, muito assassinato em nome de Deus, tá? E daí o que acontece? Depois vem a reforma protestante. E daí depois, com a reforma protestante, né, o que que acontece? Daí os evangélicos falam assim, ei, que da hora, glória a Deus, né, achando que a reforma protestante foi a melhor coisa que aconteceu no mundo, né, e em certa parte até que até foi mais ou menos até. Só que assim, ninguém sabe que a maçonaria, principalmente os evangélicos, eles não sabem que a maçonaria foi quem patrocinou o protestantismo. Por quê? Porque não foi só Lutero, mas foram vários reformadores. Nossa, tem um cachorro aí que tá querendo falar mais que eu. Não foi só Lutero, mas foram vários reformadores. E daí o que acontece? A maçonaria ela tinha interesse, né, em que não existisse, que o governo e a religião não estivessem juntos, ou que a religião governasse. Né? Então, eles fizeram o quê? Eles investiram na reforma. Né? Tanto que você pega hoje até as igrejas presbiterianas, e elas têm ainda aquele modelo de templo maçom. Né? Dentro das igrejas evangélicas, e tem muito maçom, cara, por trás das igrejas, por trás das religiões aí. Por quê? Porque desde a época da reforma, foram eles que patrocinaram a reforma, né? Com esse meio assim de tirar um pouco do poder de uma instituição só, de ter essa divisão, né? Só que o que acontece? Lutero, mano, ele foi um cara bacana, até que usado por Deus. Mas o que aconteceu com Lutero? Lutero, ele também foi um cara que ele não tinha uma revelação 100% acerca de Deus. Hoje nós não temos, imagine 500 anos atrás, né? Embora ele foi um cara que amava a Deus, ele era um cara cheio de defeito, cheio de pecado, como eu e você, como os apóstolos, tá? Não pense que os apóstolos não tinham pecado, não, eles tinham sim. Eles eram cheios de falhas, tá bom? Então Lutero era um cara assim também. Lutero, ele tem um livro escrito ao qual ele manda, incentiva a matar os judeus. Hitler foi um cara, foi bem dizer assim, um cara que foi discípulo de Lutero. Né? Eles acreditavam numa raça superior e que os judeus tinham matado o Messias, por isso merecia morrer. Então Lutero ele tinha essas ideias malucas na cabeça dele. Tá? E na reforma protestante, o que aconteceu? Acabou-se a infabilidade papal.
né? E daí um dos temas ali de Lutero é somente a Escritura, tá? Ou seja, tira aquela a- aquela infabilidade papal, né? E coloca agora a infabilidade na Bíblia, né? Ou seja, tira aquela idolatria papal e agora cria-se uma idolatria em cima da Bíblia, em cima da Escritura, e coloca-se a Bíblia como a própria palavra de Deus, tá? Coloca-se a Bíblia como a própria boca de Deus falando, né? Mas como eu expliquei no vídeo passado, se a Bíblia fosse a boca de Deus, não podia conter erro nenhum, né? E outra, dentro da Bíblia você vai ver o diabo falando lá em Mateus 4, né? Você vai ver o Judas falando. Então não é só as palavras de Deus ou de Jesus Cristo que contém na Escritura, mas há vários personagens, inclusive, né, o próprio diabo, o próprio Lúcifer, o próprio Satanás ali, tá? Então, aí começa-se agora uma infabilidade bíblica, né? Que a Bíblia não contém erros, que a Bíblia ela, né, ela é a própria boca de Deus. É, e quando você fala isso, principalmente para um religioso, para um evangélico, embora ele não leia a Bíblia, né? Ele fica ofendido, tá? Então, assim, por que isso? Para você parar de idolatrar a Escritura, cara, tá? Para você parar de idolatrar a Escritura, você tem que ouvir Jesus, mano. No Antigo Testamento ali tem coisas boas assim para a gente tirar acerca do Messias, profecias, mas não doutrinas, ensinamentos. Tá? Leia bastante Mateus, Lucas, Marcos, João, as palavras de Cristo, os ensinamentos de Cristo, tá? Porque tudo que eu estou falando aqui você pode discordar de mim. Você não precisa acreditar em mim, mas você pode falar assim: ah, não, mas porque Lutero foi um homem de Deus, então eu tenho que seguir aquilo que Lutero falou. Pode seguir, não tem problema. Você não precisa crer em mim, né? Ou Armínio, né? Ou Calvino, né? Porque eles foram homens de Deus. Cara, esses caras, o muito louco da teologia, o que que é? Você vai estudar a teologia na igreja adventista, cara, você vai estudar ali, eles vão colocar um óculos em você da igreja adventista para você interpretar toda a escritura já com assim, ó, a sua mente programada a acreditar na doutrina deles. E assim também é na igreja evangélica, Assembleia de Deus, na congregação, né? Nem sei se eles estudam, mas dentro da congregação, é, dentro da Testemunho de Jeová, ou seja, qualquer religião, eles não vai pegar a história, cara, para saber onde surgiu a palavra católico. Eles não vão pegar a história para, da onde que veio esse negócio aqui, a Bíblia é a palavra de Deus? Porque você não vai achar dentro da Escritura, você não vai achar nenhuma vez uma referência de que a Bíblia em si, ela é a palavra de Deus. Não vai achar, tá? Assim como você não vai achar um monte de outros dogmas, tá? Como a infabilidade papal, a infabilidade bíblica, na nova aliança, a apresentação da criança, que tem que ser um pastor, um padre para batizar alguém, né? A respeito da instituição, um monte de coisa que a gente vai falar ao longo dos estudos. Mas isso são dogmas e ninguém para se perguntar. Mas daí o cara fala assim, eu quero saber da onde surgiu. Daí o que que ele faz? Ele vai estudar teologia na igreja que ele frequenta, na religião que ele frequenta. E daí ele já é programado a não questionar. Ele já é programado a quê? Ele já é programado a interpretar a escritura conforme o entendimento que vai ser implantado na mente dele, conforme a doutrina da religião que ele frequenta, né? Então ele nunca vai ser livre para questionar. Ele nunca vai ser livre para pensar sozinho, né? Tem uma música que fala assim, é proibido pensar. É uma música de um cristão muito da hora. E ele fala assim, é proibido pensar. E ele começa a falar assim, acerca de dogmas humanos.
Porque se você parar para pensar, cara, Jesus ele abriu um caminho para você a Deus, tá? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não preciso de pessoas que conheçam mais do que eu para me ajudar? Preciso. Pessoas que me ajudem, não que me explorem. Preciso pessoas que estejam do meu lado para me ensinar, para me ajudar, não para arrancar aquilo que eu tenho em nome de Jesus, não para me explorar, não para tirar, né, como esses lobos fazem, né, tira toda, arranca até, não tira só a lã da ovelha, arranca até a pele da ovelha fora, né? E Jesus fala assim que esses caras, lá em João 10, Jesus ele está falando acerca dos falsos mestres, que é o que nós mais temos hoje, infelizmente. E ele fala assim que esses é o que veio para roubar, matar e destruir, tá? O religioso ele é tão proibido de pensar, porque quando ele lê essa palavra, ele já colocou o óculos lá da religião que ele frequenta, e ele fala assim, ó, o diabo veio para roubar, matar e destruir. E Jesus não está falando do diabo ali não, cara. Jesus está falando de diabos, né? Ou seja, pessoas que se fazem filho do diabo, com o mesmo sentimento de Lúcifer, egocêntrico, prepotente, orgulhoso, e eles usam Deus para explorar e para enganar e para roubar. Então esses vieram para roubar, matar e destruir os falsos mestres, tá? Mas o bom pastor, que é Jesus Cristo, ele dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor é aquele que cuida, o bom pastor é aquele que ama, tá? E aqueles que têm o chamado de pastor, ele não precisa de um crachá, ele não precisa estar em cima do púlpito de uma igreja, tá? Qualquer pessoa que cuida do seu próximo é porque ele tem um chamado pastoral. Qualquer pessoa que sente o desejo, que tem um encontro com Cristo, e ele sente o desejo de levar a mensagem, onde for, na rua, no trabalho, dentro de um NA, dentro de uma A, qualquer lugar que ele estiver, que a nossa maior pregação é a nossa vida, né? Esse cara, ele tem um chamado, mano. Ele tem um chamado a evangelista, a ser mestre, tá? Mas o ensino dele é através da vida dele. Muitas das vezes não precisa falar nada, mas as atitudes dele revelam Deus às pessoas. Tá? Então não tem nada a ver com um crachazinho e olhinho na cabeça, não. Tá? Esses falsos mestres aí que estão dentro das igrejas, eles não querem que você pense. Eles querem que você acredite em tudo que eles falam. Tá? Então esse vídeo, eu já vou encerrar para não ficar longo, já deu 40 minutos quase. Só para a gente saber da onde surgiu essa Bíblia sagrada, tá? Da onde surgiu essa história de que ela é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus, tá? No princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. E um dia essa palavra, ou esse Deus, que é o verbo que Heráclitos usou lá, o Logos, que ordena todas as coisas, que tudo subsiste através dele, um dia essa palavra, esse verbo, esse Deus, ele se fez homem, se revelou através de Jesus, tá? Então a palavra de Deus é o próprio Jesus, aquele que é penetrante, como uma espada de dois gumes, né, a ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, tá? E ele consegue discernir as intenções do coração do homem. Então essa não é a escritura ou o livro Bíblia, esse é o próprio Jesus, tá? Então essa história de infabilidade, ela começa lá no Papa, lá no Pontífice, lá no sacerdote. Depois da Reforma, essa infabilidade, né, Lutero traz para a Escritura, ou seja, para a Bíblia. Como se a Bíblia não contesse erros, não contesse algumas contradições, não contesse algumas até lendas, tá, dentro da Escritura, tá bom? Então, a gente vai começar a falar a respeito de alguma dessas aí e interpretar essa Escritura agora através de Jesus Cristo, tá? Não através da religião tal, teologia tal, tá? Se você tiver interesse, beleza. Se não tiver, pode continuar lendo Armínio, né? Pode continuar lendo o que você quiser, ok? Deus abençoe a todos.